Tudo bem? Tudo bem, e você? Gente, muito bacana, viu? Muito obrigada por você topar conversar comigo aqui, né, na live, trazer aqui em aberto um pouquinho do seu testemunho. Queria te agradecer. Muito prazer te conhecer aqui, né, pessoalmente. Ai, prazer é meu. Ouvir sua voz todos os dias é uma alegria. Ô, gente, que gostoso, né? Eu fico muito grata a Deus porque eu ouço isso bastante, sabe? As pessoas falam, eu ouço a voz todo dia. E eu, né, na minha casa faz toda a diferença ouvir a sua voz todo dia. Tem pessoas que já falam assim, já enjoei um pouco, né? Eu falei, gente, não enjoa não, porque tem 9 volumes já, né? Então, não tem por que enjoar, vai trocando a música aí, É verdade, né? Mas nada, verdade. obrigada pelo seu tempo, pela sua disposição e pela sua coragem, né, de vir aqui contar um testemunho. Sempre eu falo que contar um testemunho é corajoso, né? Porque nos dias de hoje, você falar uma coisa que você pensa, você vai ter um monte de gente que concorda, um monte de gente que discorda e vai dar opinião, tarará, né? E eu estava falando sobre isso com minha filha agora, nesse momento. O que mais importante é a gente sempre falar a verdade daquilo que Jesus faz na nossa vida, né? Por mais que algumas pessoas discordem, outras concordem, o que importa é falar a verdade, contar ali o que Deus fez na sua casa, na sua vida, e depois, concordando ou não, as pessoas lá na frente vão falar assim, não é que ela tinha razão, não é que o que ela falou era verdade, não é que aquilo pode acontecer na minha vida também. Então, o testemunho, ele tem essa bênção, né? Ele É, mostra que o mesmo Deus que a gente vê ali na Bíblia, certo? É o Deus que está aqui, agindo ainda hoje, né? A mesma presença que a gente vê ali, a gente vê hoje também. Então, estou é muito feliz verdade. de você topar, compartilhar com a gente aqui. O tema da nossa live hoje, gente, é trazendo para o lar, né? Trazendo Jesus para o lar com o três palavrinhas, né? Então, um testemunho aqui da nossa querida Nathalie. E eu queria começar, assim, primeiro pedindo para você, se você puder, eu vou me apresentar rapidinho, porque pode ter gente aqui que está novo aqui, e depois, se você puder se apresentar, e aí a gente já começa nosso bate-papo, tá? Então, Combinado. eu sou a Adila Mizrahi, para quem está chegando aqui agora. Eu sou criadora do Três Palavrinhas junto com meu marido e sou a voz do Três Palavrinhas. Então, quando você ouve as músicas aí, né? Sou eu que estou cantando para você, né? Minha voz que você está ouvindo aí todo dia, várias vezes no dia. E para mim é um privilégio, um prazer. Sou mãe de duas crianças, que já são crianças, porque já tem 15 e 11 anos. E Ah, já estão grandinhos, né? Já são adolescentes. E Três Palavrinhas começou por causa deles, né? Quando eram pequenininhos ainda. E já tem 10 anos de Três Palavrinhas, então já estão grandinhos. Mas todo mundo que está aqui é muito bem-vindo. E nós vamos falar hoje aqui um pouco sobre como trazer Jesus para sua casa por meio de três palavrinhas. Com o testemunho da Nathalie, que topou estar aqui compartilhando com a gente o que Três Palavrinhas fez e faz aí na família, na vida dela, né? E você apresenta um pouquinho, Nathalie, pra gente? então tá. Eu sou a Nathalie, eu sou mãe do Gabriel. Hoje o Gabriel tá com 6 aninhos. E o meu sonho sempre foi ser mãe. Desde muito pequenininha, eu brincava de boneca e, e eu cresci alimentando esse sonho, né? Hoje, com a maternidade, é muito lindo ver a fidelidade do Senhor, né? Hum. Eu só tenho o Gabriel, e o Gabriel, ele é um milagre, porque eu tenho um diagnóstico desfavorável para engravidar. Eu fiz vários exames, e o diagnóstico é que meu organismo praticamente não ovula. E eu cheguei até a fazer 2 protocolos de tratamento, mas os dois não deram certo. E aí eu já estava assim, arrasada, triste, mas confiando na soberania do Senhor. E quando eu decidi até trocar de médica, eu descobri que eu estava grávida e era o Gabriel. Então ele veio como uma resposta de Deus para a nossa família e eu creio que também para a nossa geração, né?
Hoje eu sou pastora, eu dou aula no Seminário Teológico Carisma, no seminário da nossa igreja, Igreja Batista da Lagoinha, e me formei em Direito. E no final das contas, hoje eu estava prestando atenção em você, Adila, falando, né, que Três Palavrinhas começou por causa dos seus filhos, né? E hoje eu estou recebendo de Deus um encargo muito grande de começar algo por causa do meu filho. O Gabriel, ele veio no transtorno do espectro autista. Ele é suporte 1, que antigamente o pessoal falava que era o nível mais leve. Mas de leve no dia a dia a gente vê que não tem nada, sabe? E hoje, por causa do Gabriel, por causa da necessidade do meu filho, Deus tem me dado uma missão, um encargo de abrir um instituto para crianças autistas e as mães. Olha, já vou avisar que pode ser que eu chore aqui, tá? Então, vocês não reparem. Mas é porque me toca muito falar do que Deus coloca nas nossas mãos. E às vezes a gente pensa que é pouco, né, Adila? Sim. Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas quem eu sou? Eu tenho tão pouco nas minhas mãos. E olha o que Deus é capaz de fazer, né? Uma sementinha que começou por causa dos seus filhos, se transformou em uma ferramenta tão poderosa do Senhor para entrar em tantos lares, tantas casas, tantas famílias, né? E hoje a gente está abrindo aqui um instituto em Belo Horizonte, que é o Instituto Thea Collen, para cuidar e atender as crianças autistas e as mães também. Isso é maravilhoso, né? Esse suporte, ainda mais assim. Eu falo que assim, Deus escolhe algumas pessoas e escolhe famílias e escolhe para o propósito dele, né? Que é maior do que a nossa própria vontade. Eu falo assim, eu vejo Três Palavrinhas hoje e vejo o que Deus faz através de Três Palavrinhas muito maior, muito mais do que aquilo que a gente imaginou que ia acontecer quando a gente criou, né? Quando teve a ideia e tal. E eu tenho certeza que o Instituto... É Collen ou Collen que fala? Collen? Thea Collen, Collen. Collen, né? Tá. Eu tenho certeza que o Instituto é isso também, porque eu acho que as mães, os pais precisam de um socorro tão grande, né? Quando tem o diagnóstico, ou quando ainda não tem, né? E não sabe o que faz, que é frustrante, né? Você não ter uma resposta, às vezes durante muito tempo esperando, né? E você não sabe se está fazendo certo ou errado para o seu filho, você quer ajudar, não sabe como, e aquilo vai dando uma frustração no coração da mãe e do pai, de se sentir que não estou fazendo o que tinha que fazer, né? Então, eu acho que da mesma forma que a criança, claro, precisa ali, né, de uma terapia, de um auxílio multidisciplinar, inclusive, né? Não é só uma questão única. As mães também, os pais precisam desse suporte para serem suporte para os filhos. E muitas vezes fica focado só na criança e esquece ali de acolher a família, né? São tantas coisas que podem acontecer ali, né? Uma cascata, né, de eventos que acontecem na vida da família. E eu fico muito feliz, assim, não acho, a Bíblia fala para a gente não desprezar os pequenos começos. E esse versículo que está lá não é à toa, porque a gente tinha que saber disso, né? Porque Deus escolhe pessoas para o propósito dele e a forma que ele escolhe, a gente não tem muito que dar opinião, não, né? Ele escolhe ali Moisés, que não sabia falar direito, né? Para ser ali o porta-voz ali, né? Do libertador do povo inteiro. E aí você vê assim, puxa vida, eu sou uma pessoa extremamente reservada, mais tímida, assim, né? Mais, né? Quer que Deus me chame para fazer uma coisa que eu tenho que aparecer. A gente não quer tanto isso, né? Então, assim, é muito lindo ver que Deus vai muito além da nossa capacidade só, né? Deus escolhe o propósito dele. E tudo que acontece na vida é por um propósito de Deus. E quando a gente entende isso e abraça isso, a gente pode viver o propósito dele, tanto para a gente quanto para os nossos filhos, né? Verdade. Estou muito feliz com o Instituto, com a proposta, com a ideia.
porque eu tenho certeza que você vai conseguir abençoar pessoas ainda mais do que você foi abençoada. Você vai socorrer Amém. mais do que você socorreu, ou conseguiu ser socorrida, né? E vai se Sim, abrir, a Bíblia fala isso também, né? Com as dores que a gente consola com as dores que a gente sofreu, né? é, Então você vai conseguir entender, ter essa empatia de estar no lugar do outro, saber o que está acontecendo, as lutas, que por mais que sejam diferentes nas famílias, diferentes, né? Elas têm características muito semelhantes às vezes, né? sim. Então, fico muito feliz, assim, eu amo, né, as crianças autistas e amo como elas amam Três Palavrinhas e amo como Deus usa Três Palavrinhas na vida delas, que a gente nem sabia, assim, não foi feito intencionalmente, né, assim, tudo para crianças que prestam mais atenção na cor, prestam mais atenção em tal item, né, a gente não tinha esse conhecimento quando a gente fez, né, o Três Palavrinhas. Mas a gente vê que Deus já sabia das coisas e já foi preparando tudo para abençoar as crianças, né, com transtorno do espectro autista, porque elas também têm planos lindos, Deus tem um plano maravilhoso para a vida delas, né, e eu fico muito feliz É com o verdade. Instituto, muito esperançosa, porque de Amém. Deus Orem fala por nós. assim, muito lindo. Começou como Três Palavrinhas, né, por causa do Gabriel, mas fala um Isso. pouquinho pra gente da história do Gabriel. O pessoal deve estar querendo aprender aqui, entender como que tudo começou. Vamos lá. O Gabriel, desde muito novinho, tinha um nervosismo que me chamava a atenção, porque destoava um pouco da maioria das crianças Uhum, com as quais eu já tinha convivido. Ele era muito nervoso. Ele chorava muito, muito mesmo. E à medida que ele foi crescendo, esse nervosismo foi aumentando uhum, e as crises de choro demoravam muito tempo. Então, entre 1 e 2 anos, ele começou a ter crises de choro que duravam 50 minutos, 40 minutos, e a gente não sabia mais o que fazer para acalmar o Gabriel. E isso já foi me deixando muito alerta e ao mesmo tempo angustiada. E eu comecei a pesquisar, né? Eu já segui algumas mães e uma delas me chamou a atenção com relação ao espectro autista, porque ela tinha acabado de descobrir que a filhinha dela estava também no transtorno do espectro autista. E uhum. aí eu comecei a observar mais o Gabriel. Com 2 anos, tudo se intensificou, o nervosismo, e aí eu comecei a perceber sinais como andar muito na ponta dos pés, seletividade alimentar, uma hipersensibilidade incrível na cabeça. Quando a gente ia lavar o cabelo dele no banho, ele chorava, ele berrava, e a gente não entendia o que que era aquilo. E a fala dele atrasou. Então, uma série de coisas já acendeu uma luzinha para nós, até que ele entrou para uma escola. E aí, na escola, com 2 meses de aula, a coordenadora pedagógica me chamou e ela falou: Olha, mãe, a gente tem observado algumas dificuldades de socialização do Gabriel. Eu acho que seria válido você levar um especialista. Como aquilo já estava na minha cabeça, foi de fato o respaldo que eu precisei, porque a minha família achava que eu estava vendo coisa onde não tinha, que era fase, que ia passar. Tem uma frase que muitos, até pediatras falam, muita gente fala, que cada criança tem seu tempo. E essa frase, ela é muito perigosa. E eu não quis dar ouvidos a nada disso, porque eu, como mãe, percebi que meu filho precisava de ajuda. Eu não estava sabendo ajudá-lo. E eu precisava de alguma orientação, um norte. Então, eu não quis saber o que, que o povo achava, deixava de achar. Eu fui atrás de uma especialista, conversei com a pediatra do meu filho, falei o que a escola me relatou. E aí ela me encaminhou para uma neuropediatra. E foi certeiro, né? Na primeira consulta ela falou: Olha, mãe, eu estou em dúvida, eu não posso fechar um diagnóstico na primeira consulta, mas eu
acredito que ele possa, sim, estar no transtorno do espectro autista. E aí nós já começamos uma intervenção que, ao mesmo tempo, era uma avaliação multidisciplinar. Ele já foi encaminhado logo para psicóloga, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga. E aí, com poucos meses já fazendo essas terapias, essas intervenções, o Gabriel se transformou em outra criança. Ele começou a falar perfeitamente. A gente começou a entender as questões sensoriais dele, como a hipersensibilidade na cabeça, na boca. Então, tudo fez sentido para nós. Foi libertador. Entender o que ele tinha foi libertador. Eu ia te perguntar, sabe? como foi a aceitação primeiro do diagnóstico? Eu acho que é algo que pega para muitas mães, né? A gente vive um luto, essa é a verdade, sabe, Adila? Você idealiza coisas como mãe. Eu imaginava, quando eu descobri que era um menino, eu estava grávida de um menino, eu pensei, nossa, eu vou levar meu filho para a escolinha de futebol, vou levar meu filho para inglês, vou levar meu filho para natação, e isso e aquilo. E aí, de repente, você está ali com uma criança que, no momento que o diagnóstico chega, ou que a suspeita chega, você não sabe se essa criança vai falar, se ela vai ler, escrever, se ela vai conseguir sair sozinha um dia, se ela vai fazer coisas que a vida precisa que ela faça. Então, esse choque, esse baque diante do futuro é devastador. A gente vive um luto. Eu lembro que quando a suspeita apareceu, eu chorei 4 dias sem parar. Eu cheguei a ficar assim, quase que de cama. Eu levantava porque ele era muito pequenininho, mas foi um luto, literalmente, porque era como se a minha maternidade idealizada tivesse morrido. E o que hoje eu entendo é que a gente precisa se preparar em várias áreas da nossa vida para lidar com perdas, com más notícias, com circunstâncias desfavoráveis, porque quando vem esse baque da frustração das nossas expectativas, a gente não pode se deixar dominar por esses sentimentos de angústia, de desespero, né? É muito difícil, é muito difícil. Mas a gente precisa, eu ouvi essa frase uma vez e eu gostei muito, a gente precisa sair do luto e ir à luta. Porque os nossos filhos precisam de nós, né? E aí eu decidi que depois desses 4 dias, eu não ia mais ficar só chorando. Eu ia chorar sim, porque é muito difícil, é muito doloroso. Mas além de chorar, eu ia lutar para que o meu filho tivesse a melhor qualidade de vida possível, sabe? Então, assim, eu tive esse processo de luto, mas eu não entrei em estado de negação, que é uma coisa que acontece muito. Às vezes as famílias, elas olham, veem que a criança, ela destoa um pouco dali da faixa etária dela, mas as famílias, talvez por medo, por vergonha, ou por falta de conhecimento do que realmente é o transtorno do espectro autista, as famílias entram num estado de negação, que é, não, meu filho não tem nada. Ele vai crescer, isso aí vai passar, isso é falta de tal coisa. É porque ele é filho único e é mimado. E vão criando desculpas, argumentos, que na verdade só atrasam a intervenção na vida dessa criança. E quem sai perdendo é a criança. E hoje eu defendo muito isso. Quando você tem alguma dúvida a respeito do desenvolvimento do seu filho, não fique de braços cruzados. Vá averiguar. Não custa averiguar, né? É muito melhor você já se prevenir e intervir precocemente, podendo transformar ali o andamento da evolução dessa criança, do que você ficar negando, esperando que um dia vá passar
E aí você perde tempo, como eu já vi crianças aos 9 anos recebendo um diagnóstico que poderia ter sido dado aos 4, aos 5, e olha o tempo que essa criança perdeu de tratamento, de intervenção. Então, para a gente hoje é uma bandeira isso. A intervenção precoce, ela transforma vidas. Eu vi isso na vida do Gabriel. Tanto da criança quanto dos pais, né? Porque Sim, os pais, às vezes, passam maus bocados sem saber como resolver, né? Se não tem ali um diagnóstico claro, se não ficam na negação e tal, né? Não conseguem saber como ajudar os filhos. E aí isso. os filhos saem prejudicados também, né? Mas como que o Três Palavrinhas entrou aí na sua história? Ai, isso é uma coisa assim que eu acho que vocês não têm dimensão, né, do que realmente Deus faz através de vocês. E é uma história que eu acho que vai aquecer muito o coração de vocês para impulsioná-los a continuar, né? O Gabriel, ah, aos 4 aninhos, ele já tinha desenvolvido uma característica muito peculiar do transtorno de espectro autista, que é o hiperfoco. O hiperfoco é uma característica que faz a pessoa ser obcecada por um assunto. Então, na clínica onde o Gabriel fazia as terapias, eu já tinha visto crianças com hiperfoco em carros, dinossauros, super-heróis e várias outras coisas. Mas o Gabriel, ele desenvolveu hiperfoco nas histórias bíblicas, para a glória do Senhor. E ele ficou apaixonado, porque a gente começou a contar histórias bíblicas para ele desde muito pequeno, e aquilo foi se tornando de fato uma paixão, uma obsessão para ele. Ele queria ouvir cada vez mais, e a gente não conseguia levar o Gabriel para os cultos. Por quê? Pelas questões sensoriais dele, ele não aguenta barulho. Então, o período de louvor, para ele era assim, a morte, tadinho. E aquilo me matava, né? Porque eu sou ministro de louvor, e aí eu, pastora, não conseguia levar o meu próprio filho para a igreja. E falei, Deus, como é que a gente faz? A gente precisa trazer a realidade da igreja para nossa casa. Então, Adila, chegou um momento que na minha casa tocava 3 palavrinhas da hora que a gente acordava até a hora que a gente ia dormir. Porque o Gabriel, ele só se interessava pelo universo cristão, pelo universo da Bíblia. Então ele queria isso o tempo inteiro. Ele se veste dos personagens. Ele cria encenações. Tem hora que eu não posso ser só uma mãe. Eu tenho que ser figurinista, eu tenho que ser produtora, eu sou atriz, e eu tenho que encenar com ele todas as histórias, e cada dia ele quer uma coisa diferente. Então, 3 palavrinhas fez da minha casa a igreja que o Gabriel conseguia e podia ter acesso. Porque não faz muito tempo que a realidade da igreja começou a mudar e as lideranças, os líderes começaram a pensar nas questões sensoriais das pessoas que têm autismo e outras necessidades especiais. Então, a única forma do Gabriel ter acesso à exposição do Evangelho era através de 3 palavrinhas, que a gente deixava o dia inteiro tocando, e aí ele ia ouvindo, e ele ia cantando, e aí ele parava, encenava uma história, e daqui a pouco voltava. E hoje a gente vê como o Gabriel, ele é uma criança tão apaixonada por Jesus, porque ele é obcecado de fato pela Bíblia, pelos personagens bíblicos. Ele canta, às vezes a gente entra num Uber, alguma coisa assim, e ele já entra cantando, ele já entra evangelizando, e já fala de Jesus. E uma criança tão pequena, que não tinha condições físicas de ir à igreja, teve, pela graça do Senhor e pela sensibilidade de vocês,
serem guiados por Deus, né? Teve a oportunidade de fazer a nossa realidade de casa se tornar a igreja para que ele tivesse acesso ao Evangelho. Nossa, que lindo, né? A gente fala que às vezes a gente faz planos, né? Nosso coração faz planos, até planos bons, né? Nosso coração é enganoso, mas às vezes a gente também tem ali, a gente tem o Espírito Santo é guiado por ele, né? A gente faz escolhas que a gente não imagina que Deus vai fazer com isso, né? Com o que a gente decidiu fazer, que a gente escolheu. A gente vai falando sim, né? Você vai obedecendo, vai falando sim, Deus vai fazendo infinitamente mais daquilo que a gente pensou, sonhou. A Bíblia vai se tornando cada vez mais verdade. À medida que você vai falando sim para Deus, parece que alguns versículos eles vão ficando meio que escancarados, assim, né, pra gente. E você me contando a história do Gabriel, eu fico assim com o coração tão grato a Deus, assim, até pelas nossas vivências, né? Porque começar um projeto e manter o projeto, sustentar um projeto, são muitos desafios que a gente enfrenta, né? Desafios na terra e desafios espirituais, né? Que são enormes e na nossa casa, na nossa família. Então, assim, a gente vê que uma família, uma criança é abençoada, ela encontrou ali um propósito, né, na vida. O Gabriel encontrou um propósito ali de viver, que ele vai, à medida que ele for crescendo, vai ficar mais claro para ele, né, cada vez mais forte, mais específico. Mas ele encontrou ali, o hiperfoco dele é o propósito dele, né? É o que ele É gosta verdade. de fazer, é o propósito da vida dele ali, que é Jesus, né? Que ele foi pelo ouvindo ali, né? As músicas, a palavra de Deus não fala que a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus. Nossas músicas, eu sempre falo isso, não são músicas que a gente só tá cantando musiquinha, né? De igreja para as criancinhas e tal. Ali é vida, é a palavra de Deus. Muitas músicas que a Alice está ouvindo com seu filho, de repente você está ouvindo a gente aqui não conhece Três Palavrinhas ainda. Nosso canal no YouTube, você pode entrar lá e ver todas as músicas, desenhos animados. Então são músicas que eu cantava quando eu era criança, na igreja. Então são músicas bem mais antigas e também umas mais recentes, né? A gente tem outras que a gente pegou uma geração um pouquinho mais para frente, que falam sobre o amor de Deus, que falam sobre o respeito, o amor ao próximo, né? Num dia que a gente vive um mundo tão mal, tão podre, né? Tão nocivo ali para as crianças, tantas É, mensagens que machucam, né, o coração, inclusive crianças muito más. Eu falo com minha filha isso aqui agora. As crianças estão ficando maldosas, porque elas não é, têm. Então, olha, eu acho que as palavras é um socorro. Você não precisa ter religião nenhuma, tá? Você não precisa ter ir em nenhuma igreja, mas se você tem dentro da sua casa uma música que está trazendo algo bom para o seu filho, um princípio, um ensinamento, está falando sobre amizade, ele fala ali sobre servir ao próximo. O mundo não quer isso, não. O mundo é cada um por si ali, entendeu? As crianças estão aprendendo a serem egoístas ali, a serem individualistas. Coisas que vão sendo ensinadas no dia a dia dentro de uma escola comum. E se você dentro da sua casa tem ali uma música que fala sobre satisfação, né? Tem a música que eu amo, satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus. E agora eu sinto satisfação sem fim. Aí, assim, sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo em meu coração. Essa música fala tanta coisa linda. Satisfação é o quê? É Jesus, você vai. É não ter medo, né? E você tá ali com uma oportunidade de ensinar seu filho que você vai se satisfazer, não é com um monte de coisa que você quer ganhar, que você tem, ou que você vai ficar insatisfeito com o que você não tem, ou que gostaria de ter, né? Mas de você entender que a nossa satisfação está em Jesus. Ele que nos dá paz em meio à aflição. Isso é coisa que adulto precisa aprender, às vezes não sabe ainda. Porque quantas vezes a gente vive aflição na vida, né? Quantas vezes você passa aí por uma situação que você não sabe como resolver, né? Hoje aconteceu comigo aqui, conversando com a minha filha, eu fiquei assim, o que eu vou fazer?
E assim, sempre minutos antes, né, da live, minutos antes do que a gente tem que fazer. E é impressionante como a gente sabe que Deus cuida de nós, Deus cuida dos nossos. E o nosso coração pode ter paz mesmo no meio de uma situação que você não sabe o que você tem que fazer, Isso. não é? E a resposta vem. Uma hora vem, uma hora Deus dá ali a paz, o descanso, a resposta. E às vezes até te usa e te chama para fazer uma coisa nova, não é verdade? É verdade. Não é isso? Deus ama fazer isso. Mãe, eu falo o seguinte, não sei com você. Todas as vezes que Deus me chama para fazer uma coisa, normalmente é uma coisa que eu não sei fazer. Eu falo assim, Jesus, mas eu não sei fazer. Aí eu entendo, é por isso mesmo que eu tô te chamando, porque conhecendo-me como me conheço, se for uma coisa que eu sei fazer, eu vou fazer do jeito de quem? Do meu jeito, certo? É isso Então, aí. isso, se vocês estão aqui participando dessa live tão abençoadora, né? A gente fica assim com o coração emocionado, né? De ver como que Deus é bom, como que Deus faz muito além do que a gente pede, do que a gente imagina. E como que a gente pode confiar nesse Deus perfeito que não falha, que é aquilo que a gente acha que é falha, aquilo que a gente acha que pode ser algo ruim, Deus transforma em bênção, né? Na vida dos nossos e na nossa vida, né? O tanto que Ô, você Ádila, quer se transformar também. isso aí é algo que eu tenho contado muito por onde eu passo, nas igrejas, às vezes que eu vou dar aula, ministrar, eu falo como Deus é especialista realmente em transformar maldições em Uhum, bênçãos, né? É, nessa fase de entender o que que o Gabriel tinha, muitos pensamentos vieram na minha mente, porque a gente não consegue impedir que os pensamentos venham, uhum, mas a gente pode impedir que eles façam ninho na nossa cabeça. uhum, E os pensamentos vinham, e eu sei que eram setas malignas, porque as perguntas que vinham eram do tipo assim: nossa, mas você que tentou obedecer a Deus a vida inteira, que tentou fazer tudo tão certinho, e agora Deus te dá um filho com defeito. Eram coisas assim que, se eu realmente não soubesse quem Deus é, eu poderia ter sido abalada. uhum. Mas quando a nossa confiança realmente está no Senhor, a gente vê que o caráter de Deus é inquestionável. Não importa o que a gente esteja vivendo, o que esteja acontecendo, Deus é soberano. Uhum. E eu fui fazendo esse exercício de não permitir esses pensamentos criarem raízes dentro de mim. E todas as vezes que vinha algum pensamento assim, eu falava: Deus é soberano. Eu sei que o meu Redentor vive. E hoje o Gabriel, ele é uma prova de que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, né? Uma criança que aos 4 anos de idade já tinha se tornado um evangelista e entrava às vezes, né, em vários lugares com um bonequinho de Jesus que eu tive que mandar fazer para ele. E ele chegava bem perto das pessoas e ele perguntava assim: oi, você sabe quem eu sou? Eu sou Jesus. Você sabia que eu morri na cruz para perdoar os pecados de todas as pessoas? E já expunha um plano da redenção de uma forma pura, sincera, e essa pureza tocava o coração das pessoas. Hum. Eu já vi muito adulto chorar com falas simples do Gabriel, às vezes vestido de Jesus, ou às vezes com um boneco de Jesus. E quando eu presenciava essas coisas dentro de mim, eu, eu tinha a convicção: Deus não me deu um filho com defeito, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Uhum. Isso aí. Propósito. A gente aprende a ver Uhum. propósito, mesmo no meio da dor, mesmo no meio do caos, quando a gente realmente confia no Senhor, né? É isso mesmo, tá falando. Eu tô lembrando do. Nós temos um
um curso, né, da Escola de Paz e Três Palavrinhas. Quem não conhece, procura aqui também no Instagram, né, nas nossas redes sociais aí. Escola de Paz 3P, que chama. No nosso curso a gente fala sobre 7 princípios bíblicos e um dos que a gente fala lá é sobre a individualidade, né? As características dentro da mordomia, né? A gente fala também de algumas características da individualidade da pessoa. A gente, mesmo tendo um, dois, três filhos, um é diferente do outro. A gente não consegue criar todo mundo, né? Talvez antigamente era assim, né? Tem um, tem cinco e vai. Hoje a gente entende na individualidade de cada um. E quando você fala da individualidade, você está considerando aí todas as características individuais da pessoa, certo? Então, muitas das nossas músicas trabalham isso. Inclusive, a gente tem nos nossos vídeos, todos eles traduzidos ali em Libras, né? Para ter essa acessibilidade. E muitas crianças aprendem as músicas inteiras em Libras e começam a querer Uhum. conversar com os surdos, né? Porque aprenderam. Então, criança é pura, criança vai e fala, né? Criança, a gente fala muito isso, criança vê, criança faz, né? Então, ela viu ali, ela aprendeu, ela vai e fala, ela copia. Então, ver assim, esse princípio, né, da individualidade. O pai e a mãe que conseguem enxergar isso no filho, enxerga o propósito dele, entende? Muitas vezes você está ali com dois filhos, ou um só que seja, mas você não para observar, você vê. Todos têm um chamado. Aí na individualidade a gente fala isso na aula. Deus criou todas as pessoas, né? A sua imagem e semelhança, e todos têm um propósito. Nós, como pais, precisamos olhar os nossos filhos e, a partir das características individuais que eles têm, né? Dons, talentos. O Gabriel, por exemplo, gosta de falar de Jesus, né? É evangelista. Você já identificou aí o propósito dele. Vai ser aquele. Agora, ainda mais na época da internet aí, né? Vai ser aquele cara que vai ligar aqui, ó, e vai começar a falar, e vai fazer os vídeos, e vai gravar, e vai falar, né? Vai nos lugares. E aí você pensa, né, gente? Deus não tem limites. Deus é um Deus do impossível. Ele faz o que ele quiser fazer com quem ele quiser. E quem disser sim. A questão é, ele disse sim. E o sim é dele. Você identificou, mas o sim é dele. Concorda? E é muito Sim, você ver que dentro de casa, né? Muitas vezes a gente está com os filhos e não para observar. Falo para você aqui, papai e mamãe que está aqui assistindo a nossa live. Olha que lindo que Deus fez e está fazendo, né? Na vida da família da Nathalie, né? Na vida do Gabriel. Né? Imagina, o Gabriel está com 6, né? Você falou? Imagina Gabriel, adolescente, queimando por Jesus, né? Eu fico emocionada. eu O meu, também. meu filho está com 15 anos. E a Bíblia fala também, acho que é primeira João, acho que 3, 4, acho que é isso. Não existe alegria maior que essa, a de saber que os meus filhos andam na verdade. E não importa a idade, né? Não importa a individualidade da criança, Deus tem planos para elas. E por que que a gente acha que não? Por que que a gente vai questionar Deus? Por que que você vai achar que, de repente, o seu plano é melhor do que o plano de Deus? Então, às vezes, você pode estar aqui assistindo e pensando que você tem planos lindos para o seu filho. Mas você já perguntou para Deus quais são os planos que ele tem para o seu filho? Porque esses são os bons. Esse plano que é a vontade boa, perfeita e agradável. A sua vontade pode até ser boa, pode até ser genuína, pode ser maravilhosa. Mas você sabe qual é a vontade de Deus para o seu filho? Isso é descobrir o propósito. E você só descobre quando você para observar, quando você pergunta para Deus, quando você observa e faz isso que você fez, né? E olha que presente que Deus te deu de ter um filho no espectro autista, pregador da palavra. É muito especial. É muito mais do que eu poderia imaginar e pedir ao Senhor, de verdade. É maravilhoso mesmo. E eu imagino que aqui deve ter muita mãe atípica aqui também acompanhando a gente. E você já compartilhou um pouquinho aqui, né, dos seus desafios que você
teve ali, né, no começo, da aceitação, dessa fase do luto, eu sei que é uma fase difícil, né, mas que também tem que passar, né, tem que desenvolver para o bem da pessoa, da família e da própria criança. Mas queria que você deixasse um recado aqui para os papais e mamães que às vezes já estão cansados ou desanimados, ou sem perspectiva, que não conseguem enxergar ali um futuro, né, para os seus filhos. Uma palavra assim de incentivo. Eu, como alguém que entende, né, vive na pele isso, esse cansaço, essa exaustão mesmo, eu só consigo compartilhar aquilo que eu tenho recebido do Senhor, né? A palavra diz que o Senhor, ele jamais envia provação maior do que o que nós podemos suportar. E que junto com a aprovação, ele envia o escape. E eu tenho meditado muito nessa palavra e percebido que ao longo da história mesmo na Bíblia, né, Deus, ele ouve o clamor do povo dele, que às vezes passa muitos anos ali sob um jugo, às vezes até de escravidão, como era o povo lá no Egito. Mas Deus sempre levanta alguém que se torna uma voz profética, que se torna uma voz que não se cala e que é um instrumento de Deus para trazer uma nova estação, uma estação de libertação sobre o povo. E eu tenho vivenciado isso porque eu creio que para nós, mães, pais, famílias atípicas, chegou o tempo do Senhor ouvir o nosso clamor. Deus tem levantado pessoas, não só no Brasil, mas em vários lugares, que têm se tornado uma voz para nós. Aqui em Belo Horizonte, nós também começássemos um projeto de ser a voz das famílias dentro da igreja. E aí a gente começou a ir nas igrejas e treinar essas pessoas, os departamentos infantis, os líderes. E hoje, mamãe e papai atípico, nós não estamos sozinhos. O Senhor tem ouvido o nosso clamor. O Senhor tem levantado pessoas que estão dispostas a lutar para a nossa libertação, a libertação da falta da indiferença, né? Da falta do respeito, do capacitismo, do preconceito. São tantas coisas que nós sofremos, mas o Senhor está conosco. E foi para um tempo como esse que ele nos levantou para que nós pudéssemos transformar a realidade das igrejas e de tantos outros ambientes, porque agora a gente está indo para a escola também falar sobre a importância de acolher, de amar. Então, mamães e papais, nós não estamos sozinhos. O Senhor é conosco e é a pessoa mais importante que precisa estar conosco. Ele vai à nossa frente e ele está trazendo um tempo de cura, de libertação, de refrigério para o nosso coração. Então nós vamos seguir juntos, unidos, porque nós cremos no poder do nosso Deus. Amém. Isso é bênção demais. O pastor Glauco, que você falou, mencionou, que já fez uma live com a gente também. E eu vejo assim que realmente Deus tem urgência de que todos ouçam a respeito da sua palavra. Eu tenho plena convicção que 3 palavrinhas é o que é por conta dessa urgência que Deus tem. E à medida que a gente vai falando sim para Ele, Ele faz coisas incríveis, né? É impressionante. E eu vejo essa comunidade toda assim que tem se formado, né, em prol das crianças com transtorno do espectro autista, das famílias, né? Tão lindo, tão bonito. E eu vejo dentro da igreja isso crescendo, né? Pela própria necessidade. Porque o que você mencionou no começo, né? Do Gabriel não conseguir ir aos cultos e tal. Hoje a gente já vê uma conscientização da igreja para oferecer ali, né, um ambiente inclusivo, que não seja só de aceitar a criança, mas que seja ela participar de verdade, efetivamente, do que está sendo feito ali, né?
E, puxa, na nossa live ali com o pastor Glauco foi tão bacana de aprendendo tanto, né? Eu sou de Ministério Infantil também, então a gente vê uma criança chegar e não conseguir ficar e simplesmente devolver para o pai. Não é assim que funciona, né? Tem que estar ali abraçando, insistindo, ajudando. Diz que aquele pai está ali dentro da semana inteira, precisando estar um pouquinho ali naquele momento do culto. E na hora que ele precisa, já chamam ali, porque vocês não deram conta de ficar com o filho dele e tal. E essas questões estão tão assim evidentes dentro da igreja que a igreja não pôde ficar mais parada, né? E eu vejo que assim, quanto mais testemunhos como o seu, de crianças com o transtorno do espectro autista, com chamados lindos e claros de Deus, as pessoas e a igreja, né? A igreja que eu falo, a instituição, não estou falando do corpo de Cristo em si, mas assim, de receber a criança sabendo que ela também tem um chamado e tem todo o direito ali de receber também todo o alimento que está sendo entregue, né? Para ela também faz parte, né? Jesus também veio por ela também, e ela também pode falar de Jesus, ela também pode cantar, ela também tem que descobrir, né? Muitas vezes ajudá-la, inclusive, a descobrir qual que é esse hiperfoco, o propósito dela, né? Ali dentro do que Deus achou. Sim. Muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu testemunho. Obrigada, fico muito Hum. feliz por 3 palavrinhas ter sido bênção aí, ser bênção na sua casa. Eu sei que é bênção muito mais do que eu consigo perceber. Isso eu tenho completa convicção que as sementes que a gente lança, às vezes a gente não consegue, né? É muito longe, é muito vasto. Eu falo que Deus parece que pulverizou o que a gente fez. A gente não vê toda a colheita, mas o Senhor vê, né? Ele vê cada uma delas. E a gente fica só com o coração grato por poder viver isso, por poder participar e ser parte do plano de Deus, né? Mais do que participar, é você estar inserido ali, fazendo parte do que Deus quer para a nação. Isso é um privilégio. Isso é ter sentido de vida, né? Você fazer parte do que Deus está fazendo. Então, para mim é um grande privilégio. Obrigada por você ter seu tempo aqui de compartilhar com a gente. Eu quero te Eu que agradeço, foi uma honra, viu? De coração. agradecer. Eu amo muito vocês. E não parem, por favor. Imagina, como que eu amo? A gente não para não. Já tem 10 anos e vai que vai. Gente, obrigada mais uma vez. Fiquem com Deus. Uma semaninha, resto de semana aí abençoada. Beijo no Gabriel. Fiquem com Deus, viu? Obrigada. Tchau, gente. Pessoal, boa noite.